Então, agora a gente vai, nessa aula, quinta aula, né, dos nossos trabalhos de educação do campo, nós vamos trabalhar um pouquinho da questão dos marcos legais da educação do campo. Se vocês se lembrarem, a nossa aula que a gente discutiu sobre a educação do campo, que a gente discutiu as lutas e tal, que foi a terceira aula, a gente finalizou aquela terceira aula falando de um conjunto de leis, de um conjunto de leis, diretrizes e decretos que hoje a gente pode se amparar, nós poderíamos dizer assim, né, se amparar como marcos legais da educação do campo. Então, essa aula de hoje, a ideia nossa é discutir um pouquinho esses marcos legais para que vocês, como professores, professoras, né, e sujeitos do campo, pensem e também se amparem, né? Essas leis não é para elas existirem lá no papel, não. É para a gente dar vida, né? A lei foi feita, ela foi fruto da luta social, ela foi uma conquista dos movimentos sociais. Então, a lei hoje, aquilo que nós chamamos de marcos legais da educação do campo, é para a gente se amparar. É, na verdade, um conjunto de artefatos legais que a gente pode lançar a mão para implementar a escola do campo, melhorar a escola do campo, fazer cumprir essa legislação. Não sei se vocês conhecem, né, as diretrizes, a legislação, mas é possível depois a gente disponibilizar, né, também está disponível na internet, todo esse material que a gente vai discutir aqui, então, as diretrizes operacionais da escola do campo, quanto às resoluções, quanto os decretos, todos eles estão disponíveis na internet, basta procurar que você vai encontrar. Então, a gente vai começar falando, então, desses marcos legais e a importância deles na educação. Então, isso que nós já dissemos para vocês, que as diretrizes, então, tem as diretrizes, tem a resolução de 28 de abril, que é a resolução número 2, de 28 de abril de 2008, tem o decreto 7.352, né, da Presidência da República de novembro de 2010, e tem, na atualidade, uma lei que alterou a LDB, que é a Lei 12.960, de 2014, que foi em 2014, quando foi feita aquela denúncia de 35 mil escolas fechadas no campo, o MST fez uma campanha nacional denunciando o fechamento de escolas do campo e, portanto, a presidente Dilma, na época, respondeu com esse decreto, alterando a LDB e inibindo o fechamento de escolas no campo. Então, são desses marcos legais que a gente vai trabalhar agora, que a gente vai fazer a discussão com vocês agora. Muito bem. Então, o que são essas diretrizes? A princípio, vamos começar, então. Começar pelas diretrizes. O que são as diretrizes operacionais da Escola do Campo? Ela é uma lei, né, composta por 16 artigos, com normas políticas, pedagógicas, administrativas, financeiras, né, trata do financiamento, a serem observadas nos projetos das instituições que integram os diversos sistemas de educação, o sistema municipal, o sistema estadual e o sistema federal. Nas diretrizes também tem um conjunto de princípios, né, lembrando aqueles princípios que a gente discutiu na aula passada, de procedimentos que visam adequar o projeto institucional da educação do campo. Quando nós chamamos de projeto institucional, nós estamos falando de legalização mesmo, da escola pública mesmo, né? Então, aqui, quando a gente fala das diretrizes, nós já estamos falando da organização da escola pública, nós estamos falando da entrada da educação do campo na educação pública, na escola pública brasileira. Então, esse conjunto de normas, ele ajuda, ele contribui de alguma forma para que os sujeitos do campo possam organizar melhor a escola. Na verdade, ele orienta, mas ele ajuda a orientar, a pensar melhor a escola. Qual é a importância dessas diretrizes? Como bem a gente falou na aula 3, quando foi feita a conferência municipal, aquela Conferência Nacional de Educação do Campo, a educação do campo, ela não tinha nenhum tipo de política, não tinha programas, não se falava. Na verdade, a educação para os povos do campo era um silêncio geral, tanto na legislação, quanto nas políticas públicas, quanto nas universidades, quanto na agenda geral do país. Então,
Qual é a importância dessas diretrizes nesse contexto? Então, essas diretrizes elas são importantes porque ela rompe com esse silêncio. Das políticas públicas, da educação, das escolas do campo, né? Essas diretrizes, elas são importantes porque ela resgata a educação como um direito subjetivo, né? Ela também, essas diretrizes também, diferente das demais diretrizes pensadas, as diretrizes da educação do campo, ela foi construída, claro que quem constrói é o Conselho Nacional de Educação, mas o Conselho Nacional de Educação, como os movimentos sociais estavam bastante organizados, ela foi construída respeitando e escutando, né, com uma escuta ampla, as experiências e demandas dos movimentos sociais e educacionais do campo. Então, ela tem essa importância também. Então, ela não foi uma coisa tirada do nada. Ela nasce e é construída nesse diálogo das experiências dos movimentos sociais. E ainda, outra importância das diretrizes é que as diretrizes, elas reafirmam que não basta ter escola no campo, né? É preciso ter escola e a escola tem que ser acompanhada também com políticas públicas, né? De permanência do ser humano no campo. Então, não adianta, por exemplo, você ter a escola no campo, mas não ter estrada. Não adianta você ter escola no campo e você não ter posto de saúde, né? Não adianta você ter escola no campo e a gente não ter política de financiamento na agricultura, preços. Então, a escola do campo, ela precisa, as diretrizes asseguram isso, a escola do campo precisa ser acompanhada de outras políticas, não basta só a escola por si só, né? E as diretrizes, ela também deixa claro para nós essa necessidade da gente articular a dimensão geral com a particularidade. Isso é importantíssimo para a gente pensar, para a gente não achar que a escola do campo ela é sozinha e ela não tem articulação e implicações com a dimensão geral, né? Então, pensando bem, isso que a gente colocou anteriormente foi pensando foi pensando o que é que foi importante no movimento por uma educação do campo ter as diretrizes. Agora nós vamos entrar especialmente nas diretrizes, ou seja, o que é as diretrizes? O que reza os seus artigos? Né? É importante você pensar, o que é os artigos? O que é que está contido lá na educação do campo? Então, como ela tem esses 16 artigos, a gente vai trabalhar artigo por artigo, e depois vocês fazem uma leitura da própria resolução, façam uma leitura do parecer, né? Que sustentou as diretrizes, elaborado pela a conselheira na época, Edila Soares, um parecer muito bom. E daí vocês podem fazer essa leitura e fazer uma discussão coletiva entre vocês mesmos para enriquecer aquilo que a gente vai colocar aqui de forma bastante resumida. Tá? Primeira questão, qual é a base legal das diretrizes operacionais da Escola do Campo? A base legal é a Constituição Federal de 1988, né? E a Lei LDB, a 9394/96, especialmente no seu artigo 28, né? Que ela assegura, então, a mudança a questão do calendário escolar, de propostas pedagógicas específicas, que é o único artigo na LDB que trata da educação para as populações rurais é esse artigo aí o artigo 28. Bom, então essa é a base legal. O artigo 1º das diretrizes, ela está assegurada a questão da identidade da escola do campo. Está assegurada a identidade, a concepção político-pedagógica da escola do campo. O que é que diz para nós essa identidade e essa concepção político-pedagógica? As diretrizes asseguram que, lembra dos princípios que a gente discutiu na aula passada? Então, aqueles princípios agora, eles são traduzidos em forma de leis. Tá? Porque aqui agora é leis. Lá é um princípio. O princípio é algo que orienta, né? Orienta o sujeito. A lei, ela é legal, ela pode entrar para dentro da escola e a gente diz, olha, eu posso fazer isso aqui porque isso está na legislação. Se a gente encontrar algum diretor conservador, algum secretário de educação conservador, algum prefeito conservador que diz, isso não pode, não sei o que. Pode sim, porque ela tá dentro da legislação brasileira, do sistema educacional. Então, a identidade da escola do campo vai se definir, então, né, pela entrada dos sujeitos, que define o perfil da escola. O que é que nós estamos chamando de sujeitos da escola? Então, a identidade da escola do campo, ela se define pelos seus sujeitos. Quando a gente diz ela se define pelos seus sujeitos, a gente está dizendo, olha, não precisa estar lá no campo a escola.
Vamos supor, se você tem nas comunidades, naqueles povoados pequenos que às vezes tem a escola do campo, mas ela atende basicamente gente do campo, ela pode organizar seu projeto político-pedagógico como escola do campo, embora geograficamente ela esteja na cidade. Entendeu? Então, a identidade da escola não se define pelo lugar onde ela está, se é o lugar geográfico, mas os sujeitos que estão dentro dela. Se são sujeitos do campo, a escola precisa organizar o perfil dela precisa ser a partir dos seus sujeitos. O artigo 1 também, ela discute que a escola do campo tem que ser uma escola vinculada à realidade, ou seja, ancorada na temporalidade, nos saberes, na cultura dos camponeses. O que é que significa isso? Aquilo que nós já falamos para vocês. Por exemplo, às vezes o tempo da cidade, ele é o tempo do campo é outro. Então, por exemplo, na época de verão, principalmente nas regiões nordeste do Brasil, às 5 horas da manhã, 4 horas, já é bastante claro. Então, para o camponês, às vezes, esse é o horário de trabalho, né? Às vezes começa a escola às 6 horas. Então, os horários de começar não necessariamente precisa ser ditado de uma forma, ou seja, o que você tem que definir é que ele tem que respeitar uma carga horária e dias letivos. Mas essa escola, por exemplo, pode funcionar de 7 a 1 da tarde, ou ele pode funcionar, sei lá, enfim, organizar essa temporalidade da forma como os camponeses organizam. Mas isso aí não é uma coisa só para a gente bater um martelo e dizer que vamos fazer desse jeito, não. Tudo isso tem que ser discutido com a comunidade, tem que ser organizado, tem que ser votado, tem que ser pensado, tem que ser passado pelo Conselho Municipal de Educação. Então, fica atento também para essas coisas todas, porque a gente diz, isso é lei, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Na escola pública é necessário que você organize de forma bastante legal, de forma bastante sustentada, para não causar problemas na escola. A outra dimensão do parágrafo 1º, do artigo 1º das diretrizes, é a escola como espaço da memória coletiva, né? O que nós estamos construindo da memória coletiva? Ou seja, tem escolas no campus que se organizam, que estão ali há 50 anos. Ninguém sabe por que aquela escola chama daquele jeito, ninguém sabe por que ela está ali. Ela nunca estudou a história da comunidade, ela nunca pensou sobre o futuro da comunidade e tal. Então, quando nós estamos chamando de memória, nós estamos dizendo que memória é algo que dá raiz. As crianças precisam entender sua história, precisam entender sua memória, precisam entender de onde vem, como se constituiu aquela comunidade ali, para que isso possa fortalecer e as crianças possam criar identidade, as crianças, os jovens e os adultos. Quando eu estou falando disso, eu estou falando dos sujeitos da escola. Mas se a gente chega com conteúdos que não levam em conta essa questão, aí fica descolado da realidade, né? Então, é possível a gente buscar nessa memória da escola, nessa memória da comunidade, da dimensão de registro. Tem uma coisa muito importante que é a sistematização de histórias das comunidades, história da escola, história das famílias do entorno. Ou seja, que isso, às vezes, as escolas não se dão conta. Coloca as crianças para escrever, às vezes, um monte de besteira que nada, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas não escreve coisas tão necessárias de dar dimensão de registro na escola do campo. Muito bem. Ainda no artigo 2 das diretrizes operacionais, assegura que a escola tem que ter uma rede de ciência e tecnologia. É necessário que a escola do campo desmistifique essa ideia de que tecnologia é coisa urbana, ou que tecnologia é computador, né? É necessário, inclusive, buscar nas próprias comunidades rurais como é que essas pessoas desenvolvem tecnologia, né? Ou seja, como é que as pessoas desenvolvem tecnologia de captação de água? Como é que essas pessoas desenvolvem, por exemplo, tecnologia para conservar alimentos, né? É claro, nós não estamos dizendo com isso que só isso é tecnologia, mas a tecnologia discutida na escola do campo, ela precisa necessariamente reconhecer que já tem um processo de construção de tecnologias no campo, né? Então, tem várias coisas. Então, a escola também não pode ficar descolada da rede de ciência e tecnologia da escola, né, do campo, fazer convênios com outras instituições que pode e tal. E a última questão do artigo 2 do parágrafo único das diretrizes é que a escola do campo precisa se vincular aos movimentos sociais e sindicais da escola do campo. Aí você vai dizer, não, mas isso é coisa de movimento social. Não.
A própria LDB, se você ler o artigo 1º, ele vai dizer que educar, ele reconhece, a própria LDB, o artigo 1º da LDB, ele reconhece que os movimentos sociais são educativos. Então, quando as diretrizes operacionais dizem aqui que a Escola do Campo precisa se vincular aos movimentos sociais onde ela está inserida, ela não está inventando coisa, ela está reconhecendo uma base legal que nós já temos assegurados. Tá. O artigo 3 das diretrizes, ela vai tratar dos princípios das escolas do campo. Lembra que nós discutimos já na aula passada? Na aula passada, nós discutimos os princípios da escola do campo. Então, é um pouco essa ideia da questão do trabalho, da questão do vínculo com as sociais, questão do projeto de desenvolvimento. Então, isso está tudo lá no artigo 3 das diretrizes operacionais.